Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu sou a Thaís Maruoka e toda quarta-feira lançamos um episódio novo aqui pra você. A gente gosta de conversar sobre tudo um pouco. Falamos de maternidade, criação dos filhos, pedagogia, estilo de vida, práticas para uma vida mais saudável e equilibrada e mais um monte de coisas. Tem sempre um tema bacana e convidados interessantes. Então se acomode, porque o Em Casa a Gente Conversa tá só começando. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Quero agradecer primeiro aqui a todas as pessoas que contribuem no Catarse para que esse podcast se torne viável financeiramente. Agradecer a cada pessoa que se esforça, ainda mais nesse período difícil que a gente está passando, né, da pandemia. Então, meu muito obrigada mesmo. Se você também gosta do conteúdo aqui, quer dar mais uma força, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. A partir de apenas R$10 por mês, você já pode ajudar a pagar os profissionais envolvidos nesse podcast. E dependendo do valor que contribui, você recebe recompensas diferentes. A partir de R$30 por mês, por exemplo, você já ganha descontos em serviços dos nossos parceiros. Para saber quem são eles, é só ir lá nos destaques no meu Instagram, no @agenteconversa, que por lá eu explico como apoiar e também falo das empresas parceiras. Mas se você não puder contribuir por enquanto, me ajude compartilhando, mostrando para os seus amigos, familiares, que já faz bastante diferença. Se você ainda não segue o perfil, então no Instagram é A Gente Conversa e no Facebook está como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho muitas outras coisas além do conteúdo do podcast. Se quiser sugerir temas, enviar perguntas sobre o tema da semana, dar alguma ideia legal, mande mensagem lá nas redes sociais ou pelo Telegram. É só colocar na busca @agenteconversa no Telegram, que daí dá para você enviar um áudio também, que ele vai aparecer aqui no quadro Fala Lá em Casa. Vamos então para o assunto de hoje, privilégio branco. Você sabe o que é isso? Privilégio é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas recebe vantagens em relação ao restante da sociedade. No Brasil, o racismo é muito presente. As pessoas brancas recebem salários maiores, têm mais acesso à educação, à saúde, a vários outros tipos de vantagens sociais. Aqui incluo também, inclusive, as chances maiores que os brancos têm de se manterem vivos. Então, o que é o privilégio branco? São os recursos normalmente não disponibilizados à população negra, seja ele material, psíquico ou social. Acontece que para o mundo do privilégio branco, todas as regras e leis são moldadas às situações que eles passam. Já para os negros, o privilégio do branco pode significar até a sua morte. Para se ter uma ideia, entre 2006 e 2016, o último ano com dados disponíveis, a taxa de homicídios de quem não é negro diminuiu 6,8%. Enquanto isso, a taxa entre a população negra aumentou 23,1% e foi a maior registrada desde 2006. Além disso, em 2016, a população negra registrou uma taxa de homicídio de 40,2 mortes por 100 mil habitantes. O mesmo indicador para brancos, amarelos e indígenas foi de 16. Se formos falar de mulher, então, 58% das ligações para relatar uma violência doméstica são feitas por negras. Além disso, elas são mais afetadas pela mortalidade materna, representando 56%, e pela violência obstétrica, com 65% dos casos. Entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas em função da condição de gênero cresceu 54%, enquanto o índice de mulheres brancas assassinadas caiu 10% no mesmo período. Nesse mês de maio, próximo a completarmos 3 meses da pandemia aqui no Brasil, vemos que negros e negras somam 43% dos hospitalizados, mas representam mais da metade dos mortos, 50,1%, contra 47,7% de pessoas brancas, de acordo com os dados do boletim número 15 da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. Uma pesquisa feita pelo Observatório Covid-19 pela Prefeitura de São Paulo mostra que até 17 de abril, a população negra na capital, somando pretos e pardos, tem 85% mais chance de morrer pelo vírus que qualquer outro grupo social.
Esses dados foram atualizados apenas até o dia 26 de abril. O privilégio branco é uma invenção do branco e, para que continue existindo, ele necessita dessa desigualdade, que vem desde o período da escravização. E sabe o que é pior? O privilégio branco é silencioso, naturalizado. Ou seja, como estamos acostumados com ele, a tendência é não percebermos que o privilégio existe e que outras pessoas são tratadas de maneira diferente de nós, que não têm as mesmas vantagens que a gente. Como não vivemos o que os menos privilegiados vivem, corremos o risco de acreditar que estamos vivendo a mesma realidade e com as mesmas oportunidades, o que é mentira. Então, te convido nesse episódio a abrir a sua cabeça, para receber as críticas abertamente mesmo, tentando enxergar o que há anos estamos ocultando. Convido você, ouvinte branco, a sair um pouco do seu lugar de conforto, do nosso lugar de conforto. Por isso, convidei aqui Bielo Pereira e a Dé Bastos. Sejam bem-vindos e, por favor, se apresentem aqui. Quem são vocês? Primeiro Bielo, porque eu já sou de casa. Eu já vim aqui 99 vezes. Então, a primeira minha Barbie maravilhosa, Biela. Ela mesma, hello, eu sou a Bielo Pereira, eu sou criadora de conteúdo para Instagram, trabalho com experiências corporativas sobre diversidade e sou apresentadora do programa Coisa Boa para Você da GNT, do GNT, né? Que GNT sempre briga comigo que eu falo da GNT, é do GNT, socorro, do GNT. E é isso, gente. Trabalho com apresentações também, e sempre colocando em voga aí a liberdade do corpo gordo, do corpo preto, sempre colocando a gente em evidência. E é isso. Obrigada. E você, Dé? Eu sou Dé Bastos, já sou prata da casa, porque eu sempre estou aqui, a gente conversa. Já perdi as contas, Tata, de quantas vezes eu vim aqui. Adoro. Eu digo que eu sou primordialmente a mãe do José, porque depois que a mãe do José nasceu, eu comecei a botar a boca no mundo. Eu sou publicitária de formação, sou comunicadora, que é o que eu mais amo fazer na vida, e desde que o José nasceu, eu tenho me dedicado a promover uma comunicação antirracista. Então, uma tentativa de fazer uma mediação dos diálogos para que a gente possa evoluir um pouquinho, porque está bem difícil, né? Quando a gente ouve esses dados que você falou, a gente sente um desespero, né? Porque parece que pouca coisa mudou. Mas a gente está aí, está trabalhando junto com um monte de gente incrível na internet. Essa é uma das coisas boas da internet. A gente está aí fazendo esses processos de desconstrução coletiva. Muito bom. Grata por estarem aqui, gente. Eu queria começar do zero, assim, né? Para poder ajudar as pessoas a entenderem até alguns termos que possam vir a surgir aqui para frente. Então, para começar, eu queria saber o que é branquitude. Eu não há verdade absoluta sobre essas questões, há muito que se estudar sobre isso ainda, né? A gente está num processo. O que eu posso tomar como princípio de conceito do que é branquitude dentro dos meus estudos é a definição da doutora Lia Weiner, que tem o livro, né, Entre o Branco, Branquíssimo e Encardido, que é um livro que me ajuda muito a construir a minha narrativa. E segundo ela, o termo branquitude, ele remete à ideia de identidade racial branca. Porque o que acontece? Os brancos, eles não são racializados, as pessoas brancas não se enxergam como brancas, elas são o que há de padrão, elas são pessoas, elas são o princípio de todas as coisas. Então, a branquitude é este olhar de supremacia branca, é este lugar da onde partem as coisas, né? É quando os brancos, e aí quando a gente fala de branquitude, é quando os brancos começam a ser racializados, igual os negros, igual os indígenas nas sociedades que são estruturadas por raça. Esse é um conceito da doutora Lia, e é quando a gente traduzindo é isso, é quando a gente coloca as pessoas brancas no lugar de racialização, tanto quanto nós os negros. Então, se a gente hoje discute as questões da negritude, vamos discutir também as questões da branquitude. Boa. E o racismo estrutural, o que seria? Você quer esse, Bielo? Vai, Bielo! O racismo estrutural, ele é
ele vem disso tudo, né? De quando a gente constrói uma sociedade onde você coloca um grupo hegemônico, que é esse grupo branco, num patamar superior às outras pessoas, você bestializa essas outras pessoas, como foi o que aconteceu com a escravidão, e aí, quando você deixa de ter a escravidão e você passa por um processo de branqueamento do país, que foi muito claro, porque você olha, tá, a gente tem vários empregados que a gente não precisa pagar para produzir esses bens e serviços. Então agora a gente vai liberar e a gente vai poder pagar esses empregados, mas a gente não quer esses empregados. A gente quer pessoas que sejam brancas como nós. Então a gente vai fazer um processo de imigração, vai trazer as pessoas dos outros, vai trazer as pessoas da Europa, vai pagar para elas virem para cá, porque essas pessoas sim a gente vai aceitar pagar e dar uma parte do dinheiro para que elas façam os mesmos serviços que aquelas pessoas pretas faziam de graça, e as pessoas que vão para o canto delas e que vivam e que tentem achar alguma forma de viver. E aí, nisso, é um preconceito que já existia antes, você não considera essa pessoa nem para ter o mínimo para poder receber um salário, para ter uma vida. Então as pessoas vão viver em cortiços, vão viver em condições de subhumanidade, e você incute esses conceitos de forma cultural. Então, quando a gente vai falar de racismo estrutural, é quando uma pessoa vira e fala, não, mas você, que é uma pessoa preta, tem as mesmas condições que eu. Não, uma pessoa branca, ela jamais vai ter, eu não estou dizendo que uma pessoa branca não sofre, a pessoa branca, ela vai ter dificuldade, às vezes, se ela, ainda mais se ela é uma pessoa branca pobre, ela vai ter muitas dificuldades na vida. Porém, ela nunca vai precisar se preocupar com a cor da pele dela. Agora, a pessoa preta, sim. Então, o racismo estrutural, ele tá nisso, você não percebe. As coisas vão acontecendo, você vai fazendo, ele tá ali e você não percebe. Tem inclusive sobre essa fala perfeita do Bielo, tem até uma recente discussão que é sobre o 13 de maio, né? Sim. Sobre a abolição da escrava, né? E aí essa visão extremamente equivocada de que Lady Isabel libertou, ela não libertou, as coisas não mudaram depois da abolição, muito pelo contrário, né? As condições subhumanas começaram, a gente entende racismo estrutural como a base da sociedade, estrutura é tudo aquilo da qual se constrói alguma coisa em cima. Então se construiu uma sociedade baseada nesses negros, que Bielo muito bem disse, foram largados assim, tipo, né, sem nenhum tipo de política que cuidasse, muito pelo contrário, né, havia política de extinção para que nós não existíssemos e não para que, né? Porque você pega uma pessoa, você tira ela da casa dela, você bestializa ela, e aí você fala, putz, agora veio um novo sistema que a gente precisa continuar sobrevivendo. Então a gente vai acabar com a monarquia e precisa trazer capitalismo pra cá. Mas só que isso foi uma coisa muito errada, foi uma coisa muito suja que a gente fez. O que a gente faz? Se a gente não der condições de vida, muito provavelmente a gente espera que eles morram e que eles acabem. Então a gente não vai ter que conviver todos os dias olhando para aquele erro, olhando para aquela coisa que a gente fez. Sabe? Mas não tem como, né? Eles não vão fazer esse genocídio com as pessoas dessa forma tão direta. Eles estão fazendo, ainda está existindo, mas sempre de uma forma velada, como a gente vem vendo nos últimos casos. Essa imagem nunca mudou, né? Essa imagem do negro subalterno, do negro sujo, do negro preguiçoso, do negro desumano, porque uma das tentativas do racismo é de desumanizar nós, os pretos. Então, isso nunca deixou de existir. Isso construiu a sociedade da qual hoje todos nós estamos vivendo. Todos nós aprendemos. Sobre racismo estrutural, eu queria só fazer a gente tem falado, a gente enquanto sociedade tem falado bastante do racismo estrutural. Me preocupa só um pouco o quanto as pessoas... A gente tem um problema muito grande com a internet. Estava até conversando isso com o meu amigo Bielo esses dias, né, Bielo? Sobre o esvaziamento das questões, sabe? Sobre o esvaziamento dos conceitos. E aí eu sugiro uma leitura urgente, primordial, que é do livro do Silvio Almeida, que é Racismo Estrutural, da coleção dos Feminismos Plurais da Djamila Ribeiro, e para entender qual é o conceito, porque às vezes a gente assiste um vídeo na internet, ouve um podcast e acha que é perito no assunto. Tem muita gente falando de racismo estrutural, muita gente branca usando racismo estrutural para se isentar da responsabilidade de assumir que foi racista, ou seja... A gente tem um programa, um reality show, né, que teve repercussão nacional ultimamente, e aí uma pessoa teve falas e comportamentos extremamente racistas, e quando saiu, contaram para ela que era racismo estrutural, e ela saiu dizendo que ela não era racista, ela estava fazendo reprodução do racismo estrutural. Coronavírus, bom dia.
Gosto sim, dá nome, né? Então, assim, Com mas certeza. imagina, né? Os nossos intelectuais que tanto estudam, que tanto devem ter se contorcido, né, com aquela pessoa justificando isso tudo no racismo estrutural. Então, acho só muito perigoso para as pessoas brancas usarem esses termos, mais um termo de forma esvaziada. A gente não pode se isentar. Temos racismo estrutural? Todos nós reproduzimos falas e comportamentos, sim, mas o racismo é responsabilidade das pessoas brancas. E mesmo você comentando da Exatamente. abolição, Não, tendo acontecido há mais de 130 anos, mas abolição entre aspas, né? Porque, como você disse, está muito presente isso hoje e a quantidade de prejuízos e consequências, né, que ainda refletem até hoje, né? Mesmo a gente estando agora em 2020. Nunca houve liberdade. Tanto não houve liberdade que esse podcast está exatamente. sendo gravado na semana onde um menino de 14 anos, um menino negro de 14, mais um menino negro de 14 anos morre numa troca de tiros dentro da Na mão favela. da polícia. Nunca houve liberdade. E aí, quando a gente fala de racismo reverso, então, que a Eita. gente ouve, né, naquelas rodas, eu quero até entrar nesse assunto para a gente poder explicar o que é e mostrar que não existe, né, esse racismo reverso. Ai, esse é de doer, mano. Nossa, racismo reverso, mas tá bom. Você quer falar, amiga, ou quer que eu falo, Bela? Não, amiga, pode falar, que eu não sou tão polida. Aí você fala, daí eu vou seguindo a sua Agora polidez. temos um Ele vai problema. entrando. Mas temos um problema, porque se o exemplo de polidez sou eu, realmente deu ruim aqui. Acho melhor a gente cancelar, porque eu. Vamos lá. Racismo reverso, Primeiro, é importante a gente entender os princípios das coisas, né? Antes da gente falar de racismo reverso, a gente precisa entender os conceitos, né? E aí a gente precisa entender primeiro o que é racismo. E aí, de novo, eu volto lá na necessidade da gente estudar e de ler o livro sobre de racismo estrutural do Silvio de Almeida, onde ele explica que racismo, para ser racismo, ele precisa de um sistema de opressão. Então, para que alguém sofra racismo, a gente precisa de uma política de opressão. Então, precisaria que nós, os negros, todos os negros, tivessem poder o suficiente para fazer com que as pessoas brancas tivessem perda. Uma coisa que eu sempre digo sobre o racismo é que o racismo é sobre perda. Né? O racismo é quando você perde a vida, quando você perde uma oportunidade de emprego. Aprendi isso lá com Mari Janeiro, aquele abraço. Então, assim, quando você perde a vida, quando você perde uma oportunidade de emprego, quando você perde alguém da sua família. Então, assim, é sobre um sistema de perdas diante de um grupo de opressão. Então, assim, logo aí a gente já poderia dizer que as pessoas brancas não perdem. Eu já te fiz essa pergunta, Tatá, e pergunto de novo. Você perdeu alguma vez uma oportunidade de emprego por ser uma mulher branca? Eu já perdi a oportunidade de emprego por ser uma pessoa. Você já perdeu alguém da sua família, algum amigo que morreu porque era branco? A gente provavelmente, todos nós os negros temos uma história de no mínimo um primo jovem que foi morto por conta disso. Então, é preciso a gente entender quais são os conceitos de racismo para poder entender. A Djamila Ribeiro fala uma coisa que eu adoro, que é assim, não existe racismo contra pessoas. Falar de racismo reverso é acreditar em unicórnios. Sabe? Então, aí eu sempre falo que é a mesma galera da Terra plana, porque assim, é uma questão. E também é muito começo de. Se a pessoa está falando que ela está sofrendo racismo, ela realmente não faz a mínima ideia do que é o racismo. Então, assim, às vezes, por que eu brinco que dá um ranço de falar sobre isso? Porque a gente está falando lá na frente sobre questões, muito mais avançadas nessa discussão, e aí, às vezes, vem algumas pessoas dizendo que sofrem racismo por serem brancas. Então, é muito o início de uma conversa que, primeiro, não tem nenhum cabimento, e segundo, é de muita ignorância, assim, a pessoa que fala isso, ela realmente não sabe do que se trata. Então, racismo contra pessoas brancas não existem porque precisaria de um sistema de opressão dos nós, os negros. E aí eu posso emendar até com uma outra coisa que as pessoas jogam no colo do Paulo Freire lá, a frase, como é a frase? O sonho do opressor,
O sonho do oprimido é ser opressor. opressor. E as pessoas justificam isso quando elas estão falando de racismo. Primeiro, a gente já entendeu aqui que o sistema precisa ser opressor, então não é uma pessoa, se eu gritar com uma pessoa branca, eu não estou sendo opressora. Agora, se eu fazer com que ela não tenha oportunidade de trabalho, de emprego, como num sistema político, aí sim. Então, precisaria disso. Segundo, que a frase inteira é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, enquanto a gente não educar as pessoas, enquanto a gente não se autoeducar sobre essas questões, a gente não vai construir uma sociedade antirracista, sabe? Exato. Então, é uma questão de educação. E aí eu tô falando de educação porque, volta, nenhum negro tem obrigação de ensinar ninguém sobre racismo. Sabe, todas as pessoas precisam buscar esse tipo de informação. A gente, como negro aqui, bacana, que sou eu, Biela, a gente está aqui dizendo, mano, a gente te dá uma forcinha para você começar essa sua pesquisa. Mas as pessoas, elas precisam estudar, elas precisam tomar a responsabilidade do racismo, do combate ao racismo. Sim, isso que você fala é relacionado à educação social, né, que as pessoas precisam ter. Tem um teste que foi feito com alguns magistrados nos Estados Unidos de direito há algum tempinho, né, fazendo acho que uns 5 anos, alguma coisa assim. E aí, como é que era o teste? Eles pegaram 60 magistrados, né, de direito, e eles deram peças de direito de alunos que acabaram de sair do curso de direito. Então, nessas peças tinham lá em cima, no cabeçalho, tava tudo escrito igual. Então, por exemplo, o nome da pessoa, João Emanuel. Qual faculdade acabou de se formar em Harvard, fez tantos cursos relacionados a direito, fez isso, quer trabalhar com isso. E o texto era um texto só, que tinham exatos 16 erros ortográficos e 16 erros de construção de texto naquela peça. Era a mesma peça. Qual era a única coisa que diferenciava? Tinha um campo para foto. Em 30 deles eles colocaram a foto de um menino preto e em 30 colocaram a foto de um menino branco. Então os magistrados, eles tinham que... e detalhe, que eram todos magistrados de varas de família, tá? De gente que trabalhava com diversidade, gente que trabalhava com família, de pessoas autodeclaradas e ditas como não preconceituosas, né? Porque isso é um ponto bem importante que também tem que ser falado, das pessoas que batem no peito e falam, eu não sou preconceituosa, é muito perigoso. E aí, essa era a única diferença. Então eles entregaram essas peças, eles tinham que avaliar, dando uma nota de 0 a 5, tinham que encontrar os erros, né, que isso é normal, né, eles vão estar ali corrigindo, olhando a peça, eles têm que identificar os erros e fazer uma avaliação geral do que eles acham do futuro desse profissional do direito, desse futuro advogado. Dado o menino branco, a nota de 0 a 5, a média dele foi em torno de 4,2, e encontraram em média 18 erros ao todo. E a média dos comentários era, esse texto é um texto muito bom, é um texto que está na média ou acima da média, é uma pessoa que tem um futuro brilhante aí no direito para quem está saindo da faculdade agora. Tudo igual, um e o outro. A única coisa que diferenciava era a foto. Isso é uma situação utópica de também quando a gente fala das pessoas que estão em patamar de igualdade, né? Tem gente que fala que só pelo fato da pessoa preta estar na faculdade, ela tá igual. Não, tem todo o background e tudo mais, e etc. E a gente tanto sabe disso que na hora que você olha uma redação que é a foto de uma pessoa preta, a média de nota dele foi 3,6. Encontraram em média 23 erros dele na redação, sendo que tinha 32 ao todo, encontraram já mais que do branco. E qual foi a média dos comentários? Que o texto dele era de abaixo da média, no máximo a média, e que ele era uma pessoa que precisaria ainda estudar muito mais e correr muito atrás se ele quisesse crescer no campo do direito. Agora você me fala, pessoas que estavam lendo essa redação, que tem instrução alta na sociedade, né, uma pessoa que tem um alto nível de instrução, pessoas que se dizem não preconceituosas, pessoas que estão ali para julgar causas relacionadas a isso, demonstrando a ação efetiva do preconceito, do racismo estrutural e de que como existe uma falta genocida, uma falta estrutural também, né, de conhecimento e de estudo social, sabe, de conhecimento cultural, para que você entenda a pessoa preta e realmente consiga não levar em consideração o preconceito. Entendeu? É difícil. E é uma situação que se você olhar, você vai falar, não tem como a pessoa ter sido racista. Mas tem. Quando você tira esse exemplo, você vai falar, ninguém tinha mais nenhuma outra informação. A única diferenciação era a foto.
Porque que justo esse. Você vai falar o quê? Os 30 mais críticos foram pra pessoa preta. Não tem como. Deixa eu só concluir sobre racismo reverso, sobre pessoas que sofrem racismo no Brasil. Se a gente está falando sobre uma política de perda, os negros, eles não têm poder institucional para ser racista com as pessoas brancas. A gente não tem poder, a gente não tem representação no poder para conseguir fazer uma sociedade opressora. E aí, quando a gente está falando de racismo, quem mais pode sofrer racismo no Brasil, além dos negros, são os indígenas, porque também tem perda. Né? A gente não consegue nem numerar a quantidade de perda que o povo indígena sofreu e ainda sofre, ainda hoje no nosso país. Essa semana também está sendo levantada uma PEC, né, sobre mais um desmatamento gigantesco a ser aprovado, e é mais perda desse povo nativo brasileiro, que são os indígenas, que também sofrem racismo no Brasil. E voltando ao que o Bielo falou dessa pesquisa, e é interessante como a gente ouve muito as pessoas falarem que, inclusive, o que é conquistado é fruto única e exclusivamente do nosso esforço, né? Então, como se o negro e o branco se esforçassem da mesma maneira, eles conseguiriam a mesma coisa, né? Ai, amiga, o mito da meritocracia. Exatamente. Exato. E que também muita gente não enxerga. Então, vamos lá, Dé Bastos. O que é meritocracia? Nossa, amiga, você me pegou. Você tá me batendo hoje, hein? Eita, Brasil. Então, vamos no mito da meritocracia, né? É muito simples. Sabe o nós somos todos iguais? Então, ele não é verdade. Nós não somos todos iguais porque nós não temos oportunidades iguais. Então, e aí a gente está falando muito de privilégio, que é uma discussão que as pessoas brancas, geralmente quando você fala sobre privilégio, elas se sentem atacadas, né? Como se fosse pessoal. A primeira coisa que elas dizem é: mas eu estou aqui porque eu mereci, porque eu trabalhei muito, porque eu lutei muito. A Bielo tem um vídeo maravilhoso, né, amiga? Que uma menininha diz pra ele que ela batalhou da muito. medicina? A médica. Ai, gente, socorro, é muito coitada. Maravilhoso. Não pode ir pro rolê porque tem que ficar estudando, tadinha. Então, as pessoas brancas, elas entendem isso como pessoal, e essa pauta não é pessoal. A gente está falando de novo sobre uma sociedade, sobre o sistema, sobre um Estado, tá? E aí tá, o mérito, por exemplo, de uma pessoa branca, ninguém tira o seu mérito por ter estudado, ele é seu. Mas você não pode ignorar o fato de que a cor da sua pele ajudou você a estar mais à frente do que outras pessoas pretas. Porque no Brasil a gente não consegue desassociar classe de raça. Quando a gente está falando de meritocracia, a gente está falando de pretos pobres agora. Não está falando do 0,001% dos pretos ricos. A gente está falando dos pretos pobres. Então, assim, a estrutura que você teve na sua infância, ela fez com que você ascendesse de uma forma na sua vida acadêmica e profissional. Quando você compara essa mesma estrutura de uma criança preta, que muitas vezes precisou ou trabalhar, ou cuidar da família, ou não teve nenhuma casa, e aí está o Enem aí para contar a história, tá uma história muito recente sobre o Enem. Por que o Enem não pode ser feito esse ano? Porque todo esse caos da pandemia, ele desnudou ainda mais as desigualdades. Então, vamos falar de meritocracia? Você acha que a sua filha, que está lá com o computador dela, com a internet, pondoso, toda bonitinha, vai ter, você acha que a criança que está lá na favela, no meio do tiroteio no Alemão, porque o Alemão está em guerra no Rio de Janeiro, você acha que a criança da mesma idade que ela, de uma escola pública, terá as mesmas oportunidades quando elas forem concorrer numa universidade? Nunca. Então é óbvio que a meritocracia no Brasil, ela é um mito. Uhum. E entrando nisso então, Bielo, qual a diferença então ainda falando de um pobre branco e de um pobre negro? Ele realmente vai ter mais prejuízos, vai acabar sofrendo mais, a gente não consegue nem comparar, né?
no caso, mesmo Sim. ambos sendo pobres, tendo a mesma história, assim, né? Crescendo no mesmo lugar, mas mesmo assim o pobre negro acaba sofrendo mais, né? É um marcador a mais, né, que você vai ter. Porque quando você vai pegar as pessoas que estão partindo, se você for usar o prisma que a gente está usando agora para olhar ele pela pela condição social, eles estão partindo da mesma condição social. Aí você, ok, nesse ponto, se você vai pegar esse ponto em específico, ok, tá todo mundo partindo da mesma condição social. Agora a gente vai pegar esse mesmo ponto e como que a gente faz para transpor? O que a gente tem de coisas e de ferramentas na sociedade que ajudam as duas pessoas. Você tem N ferramentas que vão ajudar e absorver a pessoa branca no mercado de trabalho, que vão absorver a pessoa branca em muitos outros sistemas de ajuda, do que a pessoa preta. Então, esse marcador é um marcador, se você olha ele sozinho, ele vai colocar a pessoa preta e a pessoa branca em pé de igualdade. Mas quando você precisa sair disso, você vai ver que a pessoa branca, ela não. Só o fato dela já não ter a questão da pele, a questão da racialidade, como um fator que segura ela, já é um fator de impulsão para ela ir para frente. Porque tem também toda essa questão da estrutura da nossa sociedade, que é muito competitiva, em que a gente tem uma tendência psicológica a estar próximo e a ouvir os nossos iguais. Então, quando você pega que a camada mais alta da sociedade, as pessoas que têm poder de decisão na mão, em sua grande maioria, são pessoas brancas, elas tendem a ir atrás de pessoas que são iguais a elas. Por exemplo, a gente mesmo, quando a gente costuma procurar um amigo novo, não procurar um amigo, né? Porque ninguém fala, hoje eu vou pra rua, quero fazer novos amigos. Só volto com 3 novos amigos. Não. Mas você entra num emprego novo, você tá fazendo um curso novo, alguma coisa. Obviamente você vai conhecer pessoas e talvez pode sair uma amizade dali ou não. E isso é normal. Qual que é um dos primeiros marcadores que a gente tem para começar a gostar de alguém? Afinidade. O Tinder funciona como? O próprio Tinder que procura relacionamento, ele vai tentar jogar algum tipo de... Na verdade, ele joga fotos, né? Mas os sites de relacionamento mais antigos, eles vão sempre procurar o que? Afinidade. O que você falou que gosta e outra pessoa falou que gosta. E qual que é o maior problema disso quando a gente leva para o campo profissional? Porque a gente acaba desconsiderando os fatores técnicos, os fatores de habilidade e os fatores de que sim, o que é diferente de mim vai entregar o mesmo resultado que eu, um resultado similar, ou vai entregar o resultado que a empresa precisa de uma forma completamente diferente de mim. A gente não aprende a ver dessa forma. O que eu aprendo a ver? Eu sou uma pessoa branca que tive tais condições que cheguei nesse lugar. Quem que eu vou querer contratar, quem que eu vou querer que esteja perto de mim. Mesmo sem perceber, eu vou ir atrás de outras pessoas brancas que tiveram experiências parecidas comigo, e aí é quando você vê uma estrutura de mercado que ela já é segregadora, porque ela já vai te dar experiências. Você pega características, você pega um grupo de pessoas brancas, você estripa o fato delas serem pessoas brancas e você pega as pessoas pretas, estripa o fato delas serem pessoas pretas e pega todos os marcadores sociais que se repetem ali naquele grupo de pessoas. Você automaticamente cria uma forma de seleção das pessoas que levam vantagem nas pessoas no grupo de pessoas brancas. Então, mesmo às vezes a pessoa preta ela não tem nem a condição de chegar na porta da empresa, de entrar, de ser chamada para entrevista. Porque lá atrás já foi se montado um sistema que eu já fez. Se você fez isso, isso e isso, eu já sei que você é uma pessoa branca, então eu já sei que você tem condições de chegar aqui. E aí, quando uma pessoa preta conseguiu furar essa bolha, conseguiu ter uma condição de conseguir fazer algumas coisas que tangenciam o que a branquitude consegue fazer, ela chega lá e a pessoa pega e fala, você é preta. Eu sei que eu vou ter uma pessoa branca com as mesmas qualificações que você. Então eu não preciso, sabe? E aí que vai se mostrando ainda mais o preconceito. Porque ainda mais quando você chega nesse tipo de estrutura, quantas vezes você já não ouviu falar, ou a gente que já tem amigos que já são gerentes, que trabalham com decisão. Eles sempre às vezes falam que chega numa hora que você tem 2, 3 pessoas que você acaba escolhendo por afinidade. Porque você vai olhar a qualificação, vai estar tudo igual. E muitas das vezes essa afinidade quer dizer sim o cor de pele, quer dizer sim, porque eu costumo jogar golfe todo final de semana e um dos candidatos mora na periferia, nem tem campo de golfe, a pessoa nem sabe o que é um campo de golfe. E tem um outro candidato que mora perto da minha casa, sabe? Então você vai achar que vai ser muito mais legal contratar, mas não é racismo. É um fator externo, mas é um fator externo que está intrinsecamente ligado à branquitude e que não tem a ver com o trabalho.
que é o privilégio branco atuando no racismo estrutural. Exatamente. Exatamente, o que diferencia muito. Fora que é toda a questão de a sua gama de interesses e tudo mais, como ela sempre vai estar relacionada à sua vivência, às pessoas que estão próximas de você, a chance de você conseguir ter esses fatores subjetivos, que não deveriam ser considerados, mas a gente sabe que eles são sim considerados nesses momentos, vão ser sempre muito mais correlatas a pessoas pretas, a pessoas que tiveram uma vivência muito mais próxima à sua, do que a pessoas brancas. Porque mesmo que uma pessoa preta e uma pessoa branca pobres, a pessoa branca sempre está vendo o tempo todo, em todos os lugares, pessoas que são parecidas com ela, não vêm da mesma base que ela, mas pessoas que são parecidas no visual com ela, que estão em posições de poder. A pessoa preta vê o quê? Uma ou outra, vê muito pouco. Ainda está aumentando, eu acho que isso é importante, está aumentando, mas não é o suficiente ainda. Eu não sou tão esperançosa, eu não acho que está aumentando. Eu vi uma entrevista essa semana da Glória Maria, numa conversa com Bial, vocês viram? Não. Onde ela, não, eu recomendo, ela diz que, ela fala exatamente isso, sobre pouquíssima coisa mudou. E sabe por que pouca coisa mudou? O Bielo falou perfeitamente, o que ele está falando sabe o bordão representatividade importa? Então, as pessoas têm uma distorção do que é a representatividade. Representatividade é quando uma pessoa num espaço de poder tem o poder de decisão. As pessoas Sim. pretas não estão no poder. Uma pessoa preta na televisão, uma criança que acha uma boneca preta, isso não é representatividade, isso é representação. Então, essas pessoas, e aí a diferença entre o preto pobre e o branco pobre, é que uma pessoa branca, ainda assim, pobre, ela é representada por uma pessoa branca no poder. E quando chega essa hora de definir por afinidade, essa pessoa branca está representada por quem está no poder, e nós negros não estamos. Então, quando você tem um lugar que está cheio de gente branca e ninguém questiona o fato de não ter uma pessoa negra naquele ambiente, é o privilégio branco atuando no racismo estrutural. Mas isso que você falou é muito importante, né? É muito importante porque, assim, quando eu digo que está mudando, falando de uma forma aqui mais social, uma forma mais otimista, mas eu não sou boba, eu não sou uma pessoa que fica, ai, coitada, olha só, claro que tá mudando, eu sou uma apresentadora gorda, trans, que tô na GNT, que tô no canal do YouTube da GNT, tá mudando, gente, vamos lá. Não, eu sei que é exatamente o que você falou, o bordão de representatividade importa. Hoje, isso desde quando eu comecei a trabalhar com gordoativismo, comecei a ser uma pessoa mais ativista, comecei a entender tudo isso, foi desde esse início, desde esse momento, que eu sempre percebi, se hoje a gente está conseguindo ter voz, a gente está conseguindo ir para algum lugar, as pessoas estão olhando, é porque o mercado começou a ver, o mercado começou a olhar e falar, vocês são nicho de mercado. Eu preciso de mais gente comprando os meus produtos. Eu já atingi o máximo possível da camada hegemônica que precisaria consumir o meu produto. Eu já atingi o máximo disso. Então agora eu quero mais. Então agora eu vou abrir a porta para vocês. E é isso que a gente está tentando fazer. Pegar um pé de cabra e abrir muito mais, escancarar a porta. Que eles estão abrindo, mas abrindo uma frestinha. Vem entrando, mas vem entrando com cuidado. Vou fazer aqui um evento nessa... Porque, por exemplo, agora uma coisa que vai chegar... tá chegando aí o mês de junho, né? E vão ter N eventos de representatividade LGBTQIA+, porque vai ter a Semana do Orgulho aí no final de junho. Agora você vai atrás de todas as pessoas que vão ser convidadas para falar, para estar nos lugares. Todas as pessoas que são as gays brancas, as lésbicas brancas, as gays brancas, cis, bem os boys padrões, sabe aqueles boys padrões? Que a gente vê, as gays que a gente pensa da novela, as gays da academia, as gays que fica ali, trabalha em empresa, todas elas. As gays do marketing. As gays do marketing. E as lésbicas também. Vai pegar a sapatão, vai ter o quê? Ai, é a Bruna Lismeyer, né? Que é a sapatão diferentona. Porque é branca, padrão, e tem 2 tatuagens. Meu Deus, ela é muito sapatão, socorro. Toda feminina. Você pega todas essas pessoas que vão ser convidadas para falar em algum lugar. Elas vão ser convidadas para falar, elas vão ser pagas para ir falar nos lugares onde elas vão falar. Agora você vai pegar a porcentagem de pessoas pretas que vão ser convidadas para trazer esse tipo de representatividade. Se elas forem chamadas,
elas vão ser chamadas sempre num patamar de nós estamos fazendo um favor de colocar esse tipo de diversidade a mais. Porque é um crime você já ser uma pessoa preta e você ainda querer ser LGBT. Sabe? É um crime você ter mais de um marcador de minoria. Porque as pessoas ficam, como assim? Não, não pode. Você já, ou você é um ou você é outro. Não tem isso, não existe. É a mesma coisa que é onde fica o drama da mulher preta. Como assim? Você já nasceu preta e ainda vai ser mulher, pelo amor de Deus, gente. Ou então já nasceu mulher e ainda é preta, não dá. Ou você vai ser mulher ou você vai ser preta. Não dá, e não tem como. Não tem como, você não vai deixar. As pessoas têm cada vez mais esse problema, mas é porque tá em alta também, né? Então, por isso que às vezes dá a impressão de que se tem muito, mas não tem. Você vai ligar a televisão, você vai ver uma novela da Globo. Por que eu falo muito de televisão, falo muito dessas coisas? Porque é importante. Eu trabalho muito com internet. Eu amo meu trabalho com internet. Eu acho sim que chega em muita gente que nunca ouviu falar. Mas como a Dé já mencionou, falou aí do BBB que rolou. Ela nem falou BBB, nem sei se pode ficar falando aqui, porque ela não falou. Eu vou falar, pode tudo. Então é isso. Pode tudo. Pode, eu não falo porque para não dar. Ela é discreta, audiência. Socorro. Porque eu tô escrevendo sobre isso. Aí só via no Twitter. Mentira, via todo dia. Eu via, eu adoro Big Brother, eu só não usava a palavra porque, pronto, falei, Boninho, ó, Big Brother Brasil. E aí, tipo, por exemplo, uma coisa que eu achei bem interessante foi muito essa questão de que, tipo, tinha gente que brigava falando, mas não adianta eles estarem falando de feminismo ou tá falando de racismo, sendo que ninguém que assiste vai deixar de ser machista ou vai deixar de ser racista. E eu falei, exatamente, mas a proposta nunca foi essa. Para começar, que é um programa de entretenimento, e a coisa mais importante que ele fez foi trazer essa conversa para a mesa de jantar de famílias, de pessoas que moram lá no Acre, numa palafita, de pessoas que moram aqui em São Paulo, no meio de uma comunidade onde não chega a internet boa, em que as pessoas não procuram isso, que o algoritmo da internet delas não entrega isso, e elas vão sentar na mesa de jantar, igualzinho aquela galera da palafita que só chega a televisão analógica para conversar sobre um assunto que elas jamais iriam conversar se não estivesse na televisão. Então, por isso, é importante sim ter representatividade e é importante sim aumentar muito mais. O pouco que já está mudando, mas sim, eu acho sim que está começando a mudar. Não começando, né? Mas ainda é pouco, passos assim muito lentos, que ao mesmo tempo também precisa ser... Se você coloca o pé na porta, as pessoas também, em grandes proporções, as pessoas também, elas deixam de lado. Então ela fala, olha lá, chegou os pretos raivosos. A gente hoje só está podendo falar sobre isso abertamente porque muita gente do movimento negro morreu para a gente poder falar. O movimento negro, os movimentos negros unificados, ele desbravou esse Brasil para falar sobre negritude quando isso era crime. Então a gente deve muito à nossa ancestralidade que lutou muito pela nossa liberdade de comunicação. Então, é claro que se a gente for olhar em muito pouco tempo, muita coisa mudou. Mas a gente precisa entender que representatividade, eu sou apaixonada por televisão, né? Eu decidi fazer comunicação por causa da televisão. E eu gosto de televisão popular mesmo, assim. Eu gosto muito de televisão exatamente pelos mesmos motivos que Bielo falou. A televisão chega aonde a gente acha, às vezes, que está na internet, está falando com todo mundo, e você desce ali embaixo, fala com a tiazinha da faxina e fala, eu trabalho no Instagram. Ela, que é entendi. Sei, sabe? Agora, se passou no Fantástico, amor, ela sabe de cor e salteado o que aconteceu. Exato. Então, eu tenho muito respeito e gosto muito de televisão por causa disso. Só que a gente tem um problema sério na televisão, que é o da representatividade. Uma apresentadora negra não é representatividade. Agora, um diretor, um roteirista, um produtor, sabe, um núcleo de pessoas com tomada de decisão preta faz a diferença. O que não acontece hoje na televisão. Eu só alteraria para não é que não é representatividade, ao meu ver. Até só não é o suficiente. Ela na verdade não é representatividade porque é representação. Uma pessoa fazendo a representação do que é 54% das pessoas. Então, quando a gente tiver
mais gente como diretor do programa, é a mesma coisa que você falou da afinidade lá quando está fazendo a entrevista de emprego. Quando a gente tiver diretores, roteiristas, produtores negros, as pessoas pretas serão contratadas com mais facilidade, por uma questão também de afinidade. Então, quem escolhe essas pessoas e quem dá este lugar que você falou, muito bem falado, de diversidade, de favor, de caridade, são as pessoas brancas que estão no poder. Então, por isso é que a Exato. gente precisa, a representatividade, ela é muito importante. A representação é muito importante, mas o que realmente importa é a representatividade, que é a O que tomada muda, de né? O que decisão. pode ajudar a mudar. E o que acontece com as pessoas brancas? Elas se apegam na representação e vendem isso como representatividade. Que foi o que aconteceu quando Thelma ganhou. Thelma ganhou representatividade, Thelma maravilhosa, foi lá, fez o papel dela, desbravou aquele negócio, chegou no lugar inacreditável de vencedora de um programa de entretenimento, só que é uma pessoa, então ela foi lá e ganhou. Aí as pessoas, muita gente branca, pegou isso como uma muleta, e disse, representatividade importa, botou a foto da Thelma em tudo quanto é lugar, usaram a imagem da Thelma até não caber mais, e no outro dia nada mudou na estrutura. Se não muda a estrutura, não é representatividade. Então é essa crítica e essa desconstrução que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer o entendimento. Quem está nas tomadas de decisão? Essas pessoas são representatividade. Então, às vezes, quando a gente está falando de um ambiente que não tem gente preta, é porque representatividade importa, porque eles estão representando eles mesmos. Exatamente, exatamente. E eu sei que vocês já falaram bastante coisa sobre privilégio branco, vários exemplos, mas eu queria que vocês citassem mais alguns do dia a dia para ajudar a entender, a realmente enxergar, porque, como eu disse até aqui no começo do programa, né, na apresentação do programa, que como acaba sendo algo que não está ao nosso alcance, não é o que a gente está acostumado a viver, muitas coisas a gente nem imagina que aconteça, né? Não imagina, nem enxerga, nem percebe aquele privilégio branco. Então, eu queria que vocês citassem mais alguns exemplos aí de dia a dia, né, comuns, em que existe esse privilégio branco para as pessoas poderem enxergá-los no dia a dia. Gente, andar no mercado e você não se preocupar se você está sendo seguido ou não. Sabe? Porque isso é incrível, ainda mais se você vai no mercado da região da Zona Sul, um mercado onde as pessoas não te conhecem, você pode estar bem vestido o quanto for. Você não precisasse pensar na roupa que você está vestindo para entrar num restaurante, dependendo da região da cidade que você está. Porque podem achar que você está entrando para pedir alguma coisa, que não vão te atender bem, entendeu? Se preocupar para ir sozinho ou não para algum lugar também, isso é muito importante. Porque dependendo do horário, você vai voltar, você pode estar você vai ser confundido com algum bandido que pode estar fazendo alguma coisa, porque a sociedade vê isso, vê esse marcador em você. Nossa, tem uma coisa que é das mães, por exemplo, não se preocupar com o tipo de cabelo que o seu filho vai para a escola. Isso é privilégio branco. Não se preocupar de fazer o seu filho sair na rua com a nota fiscal da bicicleta dele. Privilégio branco. Não se preocupar com o fato de que na festa junina sua filha não será escolhida para dançar com o menino. Privilégio branco. Então, são todos esses exemplos práticos onde o negro foi invisibilizado. E quando você não consegue enxergar as coisas fora do padrão da qual você está constituído. É o famoso fora do seu umbigo, né? É olhar para o próprio umbigo. Então, se você está num ambiente e você não questiona por que nesse ambiente não tem gente preta, você está sendo racista. Você está fazendo uso do seu privilégio branco. Exatamente. É importante a gente dizer que o privilégio, ele só é ruim para quem não tem, né? Uhum. E aí a gente está falando sobre, quando é que começou o rolê das cotas Aí vem no o Brasil? interesse, então, de continuar essa desigualdade para poder continuar tendo privilégios. É uma manutenção. Exatamente. E essa conta é muito difícil, porque as pessoas só vão se tornar antirracistas, as pessoas brancas só vão se, na minha visão particular, dona de nenhuma verdade. Mas depois dos estudos, das pesquisas, do trabalho lá no Criando Crianças Pretas, eu tenho entendido que as pessoas só vão deixar
As pessoas só vão ser antirracistas quando elas fizerem o reconhecimento dos privilégios. Só que reconhecer o privilégio é abrir mão deles, né? É abrir mão de alguns privilégios. E aí é que a porca torce o rabo. Porque no Brasil a gente começa a falar sobre essas questões quando chegam o quê? Quando chegam as cotas. Tava tudo maravilhoso, tava tudo lindo, todo mundo era mulata do Sargentelli, tava tudo maravilhoso, cor do pecado, tava tudo ótimo, preto no lugar do preto, branco no lugar de branco. Aí botaram uma escadinha lá, que é por quê? Para os negão chegar na faculdade. Aí, meu querido, aí aí a branquitude falou: "É o quê? Vocês querem estudar?" E aí começou-se todo a briga do feijão, e aí os quem assiste Big Brother vai entender a briga do feijão. Aí começou a Sim, briga do feijão, porque a galera falou: "Como é que vocês estão querendo estudar agora? Como é que vai dar para essa galera? Se eu estudei, se eu mereci, como é que vai dar privilégio? Como é que vai dar privilégio para o povo preto?" Porque muita gente exato, entende as cotas como privilégio. Oxi, mas não é disso que a gente está falando? Entende? exatamente. Então essa coisa do privilégio, ela é quando a pessoa reconhece os privilégios, ela entende que isso faz parte de um sistema, e quando ela porque também você fala assim, né, beleza, tá bom, Débora, já entendi que eu sou privilegiada, e agora, eu me jogo? Porque tem muita gente branca também se culpando por causa dos privilégios, e aí fica o tempo todo indo pra internet e dizendo essa frase: "Não, porque a gente é privilegiado". Enfim, acaba ali o reconhecimento do privilégio dela. É na fala de Exato. que ela é A gente é privilegiada. privilegiado, vida que segue, É isso. aguentem e Aí vamos usufruir dos você meus tá fazendo privilégios. você Bali tá fazendo Malibu. exatamente. Você tá fazendo home office? Você tá não, porque a gente, cara, a gente é privilegiada, porque a gente sabe que muita gente tá morando em casa de um cômodo, né. Fim. Toca para outro assunto, pronto, já fizemos o reconhecimento do privilégio. Isso então isso não adianta de nada, porque você precisa o que que você pode fazer com privilégio? Melhor coisa que você pode fazer com privilégio é fazer uso do seu privilégio, porque se eu tô dizendo que você é uma mulher branca privilegiada, tô dizendo que você tem acessos que eu não tenho. Você tem grana que eu não tenho, você tem estudos que eu não tenho como uma mulher preta. Então você está em lugares onde eu não estou. E aí você pega o seu privilégio e no meio de um rolê você fala: "Viu, por que não tem gente preta aqui? O que está acontecendo?" Entende? E aí, sem o papel do branco salvador, sem achar que isso é porque você é uma pessoa altruísta e uma pessoa que está fazendo caridade, você tem que fazer isso genuinamente, porque você entende que há desigualdades. Então a melhor coisa que uma pessoa passo 1, já entendeu que é um privilegiado? Passo 2, fazer uso do seu privilégio para as causas que você acredita, que pode ser as causas da negritude, não, tem um zilhão. Porque aí a gente começa a falar sobre a tal das Exato. minorias, dar voz para as minorias. O que é minoria? E aí vamos aqui dar uma lição para um certo parlamentar que diz que minoria é porque como é que pode ser minoria se os negros são mais no Brasil? Então não é minoria. É minoria, amado, porque você está aí, a gente enquanto pretos inteligentes não, porque nós não estamos São os nas minorizados. tomadas de Eu gosto muito de falar decisão. que são os minorizados. Os minorizados, exatamente. É, Se a nós somos gente não está minorizados, não tomando somos minorias. Se a gente não está tomando a decisão, se a gente não é representado pelo Estado, se a gente não é representado pelo poder, se a gente não está nas posições. O que é posição de poder? É quem manda no rolê. É quem paga no final, é quem decide, quem paga, quem manda soltar, manda prender. Definitivamente não somos nós os pretos, então nós somos sim minorias. E aí olha a discrepância, nós somos maioria em volume, mas somos. Saiu uns dados esses dias sobre a quantidade de negros na política, por exemplo. É bizarro. Bizarro, porque a gente não tem representatividade, onde as coisas mudam. Gente, vamos pro Fala Lá em Casa, que eu queria ler uns textos, umas mensagens que eu recebi, então queria ir no quadro dos ouvintes aqui. Fala Lá em Casa. A primeira mensagem é da Karen Novaes. Eu sou negra e meu filho é branco. Já fui confundida algumas vezes como babá. E isso aconteceu em um prédio de médio padrão na Avenida Paulista, em São Paulo. É, gente, é que isso é bem. Vai de encontro com tudo que a gente falou, né? Uma pessoa preta que tá numa. A gente falou bastante aqui no marcador da pessoa ser pobre, mas ela tá numa condição onde ela tá num ambiente
que para a sociedade que tá ali convivendo com ela não deveria estar lá, né? Então ela só poderia, a única forma dela estar aqui seria pela porta dos fundos. Então não faz o menor sentido como que ela vai ser a mãe dessa criança, como que ela vai estar aqui vivendo. Ela só pode ser babá. E isso é tudo sempre que mostra, reforçando aí o nosso preconceito. E isso é racismo. Igual quando a Dé falou lá no início do racismo estrutural, que a Ivy saiu. E não tem isso, não existe. Branquitude, que está nos ouvindo, não existe você usar o racismo estrutural como chancela para abonar o seu racismo. É a mesma coisa de quando a gente vai falar de algum caso de homicídio. Você tem o homicídio culposo e o homicídio doloso. Mas nos dois casos a pessoa vai presa. Um caso não é porque o homicídio foi culposo que você vai ser abonado do crime. O crime aconteceu, o crime existiu. É a mesma coisa com racismo estrutural. Você foi racista. Isso não vai te eximir do crime de ser racista. Esse caso da moça que tá no coisa, isso é muito cruel, né? Tem um TED da Thaís Araújo que ela fala sobre o filho dela, vocês já viram? Tá. Já, né? Procura, tá? É bem interessante, chama Como Criar Crianças Doces em Tempos Ácidos, alguma coisa assim. Mas ela conta do medo que ela tem do filho dela ser um menino negro, e de como é que vai ser quando ele for pra rua e tal. E aí ela foi, nossa, deu muita polêmica no outro dia na internet, porque as pessoas falaram que ela era rica, que ela tinha grana, logo não fazia sentido ela ter medo de que o filho dela fosse pra rua. Sim. E aí, que é uma coisa que não passa pela cabeça das pessoas brancas, porque o dinheiro, a posição social, ela não vai fazer com que uma pessoa negra não sofra racismo. Porque, e aí foi quando brilhante colocação do Bielo, de que o entendimento é de que você está no lugar errado, entendeu? E você tem um lugar onde o racismo estrutural coloca o negro, que é dessa pessoa que não deve estar naquela posição, não deve ter voz alta. Aí a gente fala de uma outra coisa, nada a ver com isso, mas eu lembro do Big Brother de novo, que a Thelma era muito culpada, era muito julgada por ser arrogante, por ser soberba, e o que na verdade, a gente conversou disso, né, amiga? Porque o que na verdade a branquitude estava fazendo, quando dizia que ela era arrogante, é do tipo, você não pode ter opinião, você não pode levantar esse nariz, você abaixa essa cabeça e já é médica, já tá querendo o quê? Tá querendo ter opinião? Então, Exato, assim, ainda mais quando a Rafa foi e brigou com a menina, que tipo, ela falou exatamente as mesmas coisas que a Thelma, e a Rafa, idolatrada, dona proprietária do TikTok, e a Thelma sempre o quê? Pretos raivosos. Né? Você não pode ser isso. Então, é isso. Olha lá, virou líder, subiu a cabeça, então, e é exatamente isso, não dando lugar que as pessoas pretas elas não podem, tem o seu lugar. Incomodam estar nesse lugar. Isso, ia concluir no que essa moça falou, tipo, nada vai fazer com que você não sofra racismo, nem dinheiro. Sim. A outra mensagem aqui é da Fabrícia, ela fala, não foi comigo, mas uma amiga que também é juíza estava entrando no fórum pela área privativa com um bottom que só os juízes têm, e o segurança perguntou a ela, onde você pegou esse bottom? Ela ficou chocada, assim como minha amiga que estava junto, mas ela não quis fazer nenhuma denúncia. A amiga é negra, provavelmente. Sim, a amiga dela é negra. E juíza. Sim. E juíza. E não fez denúncia. Então, exato. Então. Eu acho que não tem mais o que falar. Essa questão eu queria entrar também. Não, você tem que... O problema é exatamente isso, né? Ela não quis, com certeza, fazer uma denúncia. Pelo mesmo motivo que uma pessoa comum não faria uma denúncia, às vezes, numa situação dessa, para você não virar chacota no seu escritório, porque as pessoas não entendem isso, não entendem esse racismo, não entendem como que é. Elas acham que você está exagerando, mas tipo, foi um ato de racismo claro, porque como que a pessoa já chega a isso assumindo, porque é uma falta de respeito, é absurdo, e ele com certeza jamais faria isso com uma pessoa branca. Só que o mais complicado é exatamente os pontos que a Dé já levantou. Tipo, ela é preta, ela é uma juíza, e ela deveria ser a primeira pessoa a dar o exemplo, mas a gente vê o quão difícil a estrutura racista da sociedade é, que ela dificulta até para a pessoa que vai estar ali para julgar isso, botar em prática a lei, fazer a lei se valer.
tem tanta coisa nisso que não daria para falar num podcast sobre todas as questões desse comentário da juíza. Mas eu acho importante dois fatores, assim. Você ser uma pessoa que está no poder também não te exima de sentir dor quando você sofre racismo. Eu já, uma mulher, eu sou bocuda, falo pra caramba, tenho tentado estudar sobre isso. Quando eu contei já inclusive que eu tinha acabado de sofrer um aborto, estava indo para casa da minha mãe, e aí eu saí do carro, desci para ir na farmácia para comprar uma água. Quando eu voltei, eu não achei a chave do carro. E aí eu comecei a passar a mão, estava meio de pijama, com uma roupa qualquer, porque eu estava indo para casa da minha mãe, e o segurança veio gritando para mim que era o que eu estava fazendo no carro. E o carro era meu. Não passou pela cabeça dele que eu teria um carro novo. Não passou pela cabeça dele que eu teria dinheiro, que eu teria condições. Aquele carro não podia ser meu. E aí eu achei a chave do carro e abri o carro, entrei, e ele ficou muito desconcertado e eu chorei copiosamente. Então eu, cheia das palavras, cheia dos argumentos, naquele momento senti uma mistura de dor e de raiva que eu não consegui reagir. Então, essa é uma questão que às vezes você leva um tempo para entender que você sofreu racismo, mesmo quando você é uma pessoa letrada. E a segunda questão é que a pessoa pode até ser que esse segurança seja um homem preto. E aí a gente entra numa questão muito profunda que é assim, até quando uma pessoa preta reproduz o racismo estrutural, ela está sendo vítima. Ela está sendo vítima desse sistema que é estruturalmente racista e o fez entender isso. Quando a gente está falando de seguranças, há um protocolo, sabe? Um protocolo racista de como lidar com pessoas pretas. Então, é muito complexo, é muito confuso, a gente não sabe quais são as circunstâncias, e aí a única coisa que eu faço sobre esse comentário é conseguir me aproximar da dor que ela deve ter sentido, e que é a dor de todos nós, né? Quantas vezes eu vou dar um treinamento e aí a recepcionista, às vezes negra, diz para mim que é para eu esperar, que quando chegar o palestrante ela me chama, porque não passa pela cabeça dela que serei eu que estarei dando aquele treinamento, aquela palestra. Isso acontece inúmeras vezes. Então, e você fica num misto de raiva e é uma sensação muito ruim, né, Bielo? Sim, sim. É super complicado. E isso se repete por tantas vezes, porque que nem, por exemplo, na semana passada eu dei uma notícia no Coisa Boa Pra Você, no jornal, e aí normalmente eles me mandam um roteiro e enquanto eu tô gravando, eu tô lendo as notícias e vou reagindo a elas. Aí eu abro a notícia na hora que eu vou gravar para poder reagir a ela. E uma das notícias era de uma menina de 5 anos que tava fazendo kits de comida, né? Que tava fazendo tipo marmita e entregando pra galera, pra moradores de rua durante a quarentena. E aí, na hora que eu abri a notícia, eu ainda comentei até com o diretor na hora, eu falei, nossa, é louco, né, como o racismo estrutural existe, né? Ele falou, como assim? Eu falei, porque quando você lê uma notícia de que tem alguém ajudando alguém, a primeira coisa que eu pensei era que essa menina de 5 anos fosse uma menina branca. Uhum. E ela era uma menina preta. E tipo, e aí eu abri a notícia assim, e eu fiquei, nossa, e tipo, e eu sou uma pessoa preta, sou uma pessoa que sou desconstruída, e tipo, você vê como funciona. É a mesma coisa quando a gente para e olha, Thelma, campeã do BBB, Thelma médica, Thelma adotada. A primeira coisa que você pensa, ela foi adotada por uma família branca. A Thelma é adotada e ela é adotada por uma família preta, sabe? E às vezes a pessoa até fica aquela coisa meio tipo, como assim? Por que uma família preta vai adotar ela, sabe? Você vai, às vezes a pessoa se perguntando para tentar explicar o que tá acontecendo, ela vai sendo cada vez mais racista. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, vai só piorando. E isso mostra exatamente nessa situação, exatamente como a Dé falou. Mesmo a gente que tá desconstruído, que tá ali, entre aspas, né, mais à frente intelectualmente, no sentido de pensar nisso, de tipo, tem que processar, tem que fazer as coisas, às vezes na hora nem percebe, sabe? As coisas acontecem e você fica, meu Deus do céu, sabe? É um sistema muito ardiloso, sabe? Muito maldoso, é muito cruel nas coisas. Essa próxima mensagem é da Carol. Ela escreveu de uma forma bem resumida aqui. Amigo negro, eu branca. Polícia parou. Perguntou se eu tava bem. Arma nele. Nossa.
quantas vezes isso não deve acontecer diariamente, né? Nossa, sem comentários. E isso, pra mim, o meu ponto de vista ainda sobre isso é muito. Eu, antes, né, de ser uma pessoa trans e tudo mais, eu não sentia, né, muito racismo no meu dia a dia. Por ser uma pessoa gorda, não sou uma pessoa gorda maior. Então, era uma coisa que pegava muito mais pra mim. Até eu entender isso, mas eu já tive algum tempo atrás, né? Eu trabalhei com telemarketing. E aí foi também um dos primeiros ambientes de trabalho que eu consegui ver outras pessoas pretas no ambiente de trabalho, em quantidade considerável, né? E aí eu lembro que a gente foi pra Roosevelt, e eu sempre ia pra Roosevelt com os outros amigos, com um grupo de amigos brancos, tava lá de boas. Eu tinha um porte, um estilo que eu usava apolinho. Ai, gente, essas coisas horrorosas. Sapatênis, Deus o livre, socorro. E aí era aquela coisa, né? Tipo, a gente ficava lá, a gente via algumas pessoas sofrendo batida e nunca chegava na gente. Até que uma vez a gente saiu com eles. E a gente percebeu que a polícia veio, parou a gente, e aí uma vez uma amiga minha falava, tipo, mas a gente não tem perfil. Falava, como assim a gente não tem perfil? Porque eu era uma pessoa preta num grupo de pessoas brancas, e com uma característica de roupa, de vestimenta, que tava dando match parecia que eu era o quê? Aquela pessoa preta que quer entrar naquele grupo, então, tipo, ok, estar fazendo parte daquele grupo. Quando eu saí com esse grupo de pessoas, novo, que eu tinha conhecido, a polícia parou a gente. E aí perguntou se tinha alguma coisa. As pessoas com muito medo, também foi uma das primeiras vezes que eu saí com pessoas que estavam realmente com medo. E eu ficava tipo, gente, mas isso não vai acontecer, jamais aconteceu, jamais acontecerá. E aí você vê o quão sórdido é esse sistema. E um dos policiais era preto, que tinha parado a gente. A gente não tava fazendo nada de errado. E exatamente o que você percebe, putz, tipo, tem a ver, sabe? Porque aqui você tá com esse grupo de pessoas pretas, a gente tá aqui com uma roupa mais despojada, a gente tá de boas, e a gente tem que se preocupar com isso. É a mesma coisa do exemplo que a Dé falou agora, que não é nem um exemplo, né? Aconteceu com ela. Então, das pessoas olharem e esperarem sempre menos, esperarem sempre o pior da pessoa preta, que é todo o resultado desse sistema que volta para o assassinato desse menino de 14 anos dentro de casa. É absurdo como o sistema é feito para aniquilar a pessoa preta, para menosprezar, para diminuir e para excluir a vida da pessoa preta. E aí é como sempre falam, né? Tem uma máxima, né? Uma frase que fala: eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer, né? Então, às vezes a gente quase morre. Quase. Passa assim de raspão, mas a gente volta e levanta como uma fênix. E a gente morre de tiro, a gente morre com a falta de oportunidade, a gente se mata um ao outro enquanto gente preta, a gente, sabe, essa cultura do cancelamento, ela tá matando as pessoas pretas que estão tentando construir alguma coisa também. Então, todos os caminhos levam para acabar com a voz, sabe? Para calar a voz da galera preta. Todos os caminhos. E isso é exaustivo, é desesperançoso. Eu vou para a última mensagem aqui, que é da Diana, e ela contou de 2 casos, ela é branca, e contou de 2 casos em que ela enxergou o privilégio branco. Já tá bem, já começou bem. Já tá um passinho a mais. Vamos ver. Será que ela enxergou certo? Eu nunca canto vitória antes, não. Você é otimista? E eu já tava aqui felizinha. Eu sou super otimista, mas olha, tem coisas e coisas. Tá certíssima, amiga. Vamos lá. Blitz pós-festa da Unicamp. E eu tava sem minha CNH. O único documento que eu tinha com foto na carteira era uma cópia do passaporte. O policial deixou a gente ir embora, só pedindo pro meu amigo que estava com a carteira de motorista dirigir. A outra menina que estava atrás nem precisou descer do carro. E outro caso que ela disse foi de mexer a bolsa entre prateleiras de lojas e farmácias. Mexer na bolsa sem se preocupar em ser parada, achando que tá roubando alguma coisa.
Exato. Esse foi o comentário Bom, dela. Arrasou, tá certa. arrasou, Ela foi. falou toda. Parabéns, Diana, branca consciente. Selo branca consciente concedido. Selo É branca. Agora isso, use esse seu Diana. privilégio, né? Porque não é só reconhecer o privilégio, então vamos usá-lo. Exato. Use para dizer para os amigos, né? Inclusive, ó, quantas vezes vocês não precisaram provar alguma coisa, né? Quantas vezes vocês não precisaram... Eu tenho outro episódio de carro, eu gosto muito de carro, né? Então eu gosto muito de dirigir. E aí eu estava trabalhando, eu sou publicitária, trabalhava numa agência numa cidade no interior de São Paulo e estava indo embora com um carro razoavelmente... Não era um carro de luxo, porque nós não temos dinheiro, né? Mas era um carro acima não era um golzinho, era um negocinho um pouquinho maior. E eu tava ouvindo rap, né? Pediu também, né? E aí eu ouvindo rap altíssimo, o policial parou, olhou pra mim e falou assim: onde você pensa que você vai? Oxi! Aí eu falei, e aí eu não baixei a música, né? Ele falou: abaixa essa música. Aonde você pensa que você vai? Eu falei: eu vou pra minha casa. Aí ele falou assim: você não pode ir ouvindo esse tipo de música. Aí eu falei: então, é Oi? que esse tipo de música é do meu tipo de gente. Olha, dessa vez você conseguiu Então, falar. falei, porque aí, minha filha, né? Aí eu falei que esse tipo de música é do meu tipo de gente. Você não precisa aceitar, não. O que você quer? Né? Aí ele falou assim: não, vai embora, não sei o que lá, e eu fui embora. Mas, tipo, é isso. Você não... Tá toda errada. Uma mulher preta dirigindo um carro caro e ouvindo rap. Tá toda errada, não pode. Entende? Então, Nossa, gente, é socorro. exaustivo. E o pior é que você não pode abrir o carro e bater na cara dele, porque ele dá um tiro na sua cara e vai estar tudo certo. E você vira estatística. E com certeza Exato. a manchete ia ser, sei lá, qualquer coisa, menos de que eu tinha Em sido número. vítima. Ia ser Não um é nem o número. nome, né? Não era uma pessoa, Exato. exatamente. Ia dizer que eu roubei o carro ainda. Suspeita. Provavelmente, iam botar para investigação. Um bom exercício para a gente entender o privilégio branco é fazer a interpretação de texto de manchete, galera. Então tá aí, Exato. os portais de notícia, é só você ver como as pessoas são tratadas quando elas são brancas, tipo, jovem, como é que é? Eu adoro uma que é jovem suspeito, encontrado com 20 quilos de cocaína, né? Um troço assim. Aí quando é preto, né? Traficante encontrado com meio beck no bolso. Com meio beck. grama Exato. de maconha. Não, Exato. né? Ninguém tá fazendo apologia ao crime, ao tráfico de drogas aqui, não. Não, é só interpretação. Mas é só o contexto. pode pesquisar, pode ver quando é uma mãe preta, quando é uma mãe branca. Você pode pesquisar aí fazer essa interpretação de texto das manchetes. Gente, dicas de livro, série, música, lugar. Vai, Bielo, O que vocês primeiro. indicam hoje pra gente? Bom. Filmes, eu acho assim, todas as indicações são para todos, porém, eu gosto muito de filmes e séries, e eu acho sim que faz você entender melhor e assimilar melhor quando a produção é feita por alguém com uma ótica próxima à sua e você consegue entender quando é uma posição de ajuda e quando é a posição de você dar o protagonismo. Então, eu indico muito que as pessoas assistam Hollywood. Hollywood foi escrita, feita, toda aquela coisa, né? E mais uma vez, Ryan Murphy faz tudo sozinho, porque é do Ryan Murphy, então ele é um cara branco que sempre trabalha muito o tema de diversidade, e essa série é uma série bem curtinha, tem 7 episódios, saiu faz acho que umas 2 ou 3 semanas no Netflix, que conta como é a Hollywood do pós-Segunda Guerra. Então, todos os homens são ex-soldados da Segunda Guerra que voltaram e que querem trabalhar em Hollywood. E ele trabalha muito bem em temas de diversidade e trabalha causas de racialidade. E é uma série que vem de um ponto de vista branco para falar sobre isso. Da mesma linha de um ponto de vista branco que fala sobre isso e que mostra o preconceito é Green Book, que ganhou o Oscar do ano passado, se eu não me engano. Se eu me confirmo se eu estou errada. Não, acho que tem uns 2 anos já. Aí faz uns 2 anos, é verdade. Ano passado, eu não lembro qual foi o ano passado.
Mas ou foi 2018 ou Foi 2019. Parasita, não foi? Isso, não, Parasita foi esse ano, então Foi Green Book é esse do ano ano. passado mesmo. Green Book é 2019, certíssimo. Isso. Daí Green Book, que conta uma história preta, uma história de racismo, uma história de opressão, de um ponto de vista branco. Então, eu acho que é muito mais fácil de você reconhecer o privilégio branco quando você está com o olho atento para isso, muito nas histórias que são histórias que tentam ser histórias parceiras, né? Que são histórias com produção branca, com escrita branca, para trazer uma história preta, porque o ponto de vista acaba sendo um ponto de vista branco, e você vai ver que isso se repete muito no seu próprio dia a dia. Então, acho importante se indicar. E duas coisas, desculpa, tem muitas indicações, adoro essas Pode coisas. falar. Adoro recebê-los. E duas séries, assim, com dois conteúdos, assim, de ponto de vista preto. O filme que estava concorrendo ao Oscar em 2019, que perdeu, que também é de causa preta, que é o Infiltrados na Clã. Eu acho, assim, que esse tem uma porrada mais forte na boca do estômago. É um filme aí com a perspectiva preta, tá? E uma coisa que é mais lúdica e que mostra o racismo estrutural, assim, de uma forma tão copiosamente perfeita, muito bem feito, foi a minissérie feita no final do ano passado pela HBO, que é Watchmen. Então, isso eu acho que todo mundo que tem essa coisa de não gosto de coisas de quadrinho, não gosto de coisas de super-herói, não é sobre isso. Tem esse pano de fundo, mas não é sobre isso. Assistam. A forma como é trabalhado o racismo naquela sociedade utópica é completamente o que a gente vive hoje, coisas que acontecem que a gente não percebe e exatamente coisas que a gente acha que não existem mais e que estão acontecendo. Então assistam e vale muito a pena porque é uma minissérie, tem 10 episódios, mas é só isso, é um filme de 10 horas, né? Então é isso, minhas indicações. Amei. Todas essas indicações, e a que a Dé vai dar também, vão estar lá nos destaques. Então, se você está ouvindo aí agora, depois vai lá nos destaques do Instagram, no @agenteconversa, que vai ter as dicas da semana. Vai lá, Dé, qual que é a sua? Ai, gente, eu já tô ficando clichê, porque eu tenho um fã-clube da doutora Lia, né? Vou indicar de novo, fazer o quê? É por afinidade, Bial. Bial não, Thiago, né? Olha como eu tô velha. Thiago. Thiago, é só por uma questão de afinidade mesmo. Eu vou indicar de novo o livro da doutora Lia Weiner, que por que eu vou indicar? Porque a gente tá falando de privilégio branco. Então, é muito necessário entender todas essas questões dentro da perspectiva, partindo da branquitude. É preciso racializar as pessoas brancas. As pessoas brancas precisam entender o lugar delas para ela entender do que a gente está falando. Enquanto elas não se colocarem neste lugar, sobre essa perspectiva, a gente não tem evolução. Então, o livro, na verdade, chama Entre o Encardido, Branco e Branquice, mas ele está esgotado. Então, é a tese de doutorado da doutora Lia, você deve encontrar na internet, mas tem uma entrevista dela, que ela deu para a Folha, tá no YouTube, você coloca lá Lia Weiner, você vai encontrar, que já te ajuda muito a entender como é que vivencia essa branquitude. Então, pesquisar, seguir a doutora Lia, dar uma olhada no que ela fala, no que ela já produziu, ajuda muito neste lugar. Existem dois livros que eu já citei aqui, como Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, para as pessoas, é de urgência, principalmente para as pessoas brancas não racializadas, as pessoas pretas que ainda não passaram pelo letramento racial. Esse livro é bem básico, bem importante. Eu sou totalmente do filme, então acho que a gente devia, inclusive, fazer aqui um podcast comentando os filmes pretos. E aí, o que eu indico muito um filme que me tocou profundamente, sem dúvida nenhuma, é o filme que mais me tocou na vida, que chama American Song. Ele é uma peça de teatro original, e aí ele foi gravado o filme sobre isso, é uma mãe negra com um pai branco, e ali você entende como os dois olhares para as mesmas coisas são completamente opostos. Então eu indico muito esse filme, e indico na internet perfis pretos, sabe? Existe um perfil chamado Geledesk, é um site, na verdade é um grande portal, que você pode encontrar conteúdos com muita relevância, com muita propriedade sobre os assuntos. Então é isso, a gente tem que estudar, não tem jeito. Exato. Obrigada pelas dicas, gente. E as pessoas que queiram conhecer mais vocês, onde que encontram nas redes sociais? Vocês podem me encontrar, eu mesma, Bielo Pereira, na @HelloBielo, em todas as redes, mentira, só no Instagram, no Twitter
E talvez, quem sabe, no TikTok. Mas esse aí fica aí pra posteridade. Vamos focar no Instagram. Brasil, socorro. E no Coisa Boa Pra Você, toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, no canal da GNT no YouTube. Eu ia falar no GNT. Né? Exato. GNT. No GNT. Ai, eu sempre falo lá. Ai, GNT. Sabe que GNT mudou a minha vida, né? Porque eu trabalhei lá como produtora do Boas-Vindas por 4 temporadas. Sério? Eu amo. Que legal, não sabia. Eu fui produtora de um programa de partos, um reality show de partos. Não é um reality show, é um reality de partos, né? Porque conta ali a rotina. E aí depois, antes de entrar, eu jamais tinha pensado em ser mãe. E quando terminou as 4 temporadas, inclusive uma delas eu morava em São Paulo, ia para lá só para trabalhar. E aí quando terminou eu entendi, ressignificou a minha vida e eu entendi que Débora, precisava de um filho. Então eu tenho um carinho pelo GNT que é gigante. Ganhei até um prêmio Monet como melhor produção. Olha que chique. Querida, maravilhosa. Alô, GNT, me nota, eu amo vocês. Mas Bielo é maravilhosa, né? Bielo faz um trabalho muito... Eu adoro a linguagem, sabe? Fica tudo muito entendível. Amiga, é pra você falar de você agora, amiga. Mas me fala isso depois no ar. Mas eu queria falar sobre ele, porque ele tem uma narrativa que é muito simples e ao mesmo tempo é muito rica e tem muito humor e tem cultura pop, que é uma coisa que eu amo, a gente tem em comum. Então, assim, sigam, por favor, vá lá seguir Hello Bielo, que ela é muito maravilhosa. Eu sou Dé Bastos, o meu Instagram é Dé Bastos, eu sou uma das idealizadoras do projeto Criando Crianças Pretas, então você também consegue encontrar na internet as nossas iniciativas. E o Dé é com H, né? D-E-H. D-E-H, Bastos. E é isso, de internet, estamos fazendo coisas mais no offline, mas de internet estamos aí junto, construindo todas essas narrativas. Estamos aí. Obrigada, gente. Grata por terem participado aqui, adorei. Obrigada por explicarem desde o comecinho tudo aqui pra gente. Tamo juntas, Adorei. Eu que agradeço. Adorei. Obrigada pelo convite, foi ótimo. E espero que chegue muita gente pra galera aí se ligar no privilégio e usar pra coisas boas. Socorro. Obrigada, gente. É isso aí, galera. E eu acho que fica aqui só no final uma coisa que o Bielo falou e eu esqueci de falar, sobre o tal dos negros raivosos. Muita gente ataca as pessoas negras quando elas falam disso com raiva. E a raiva vem da dor. Então, eu só queria que a pessoa, antes dela fazer qualquer tipo de julgamento sobre a fala de uma pessoa negra sobre racismo, que a pessoa entenda que o que vocês chamam de episódios de racismo, a gente chama de uma vida inteira. Eu acordo de manhã e não tiro a cor da minha pele. Então, isso não é um assunto de um podcast, isso não é um assunto de uma roda, isso é a minha vida inteira, isso é uma coletânea de perdas, é uma coletânea de frustrações, então é só porque a gente precisa... A palavra empatia está muito esvaziada, né, no conceito, mas a gente precisa, sem empatia, sem olhar o outro, sem olhar a dor do outro, não adianta nada se abraçar uma árvore, não adianta nada se você não dá bom dia pro seu porteiro, né, não? É isso. Exato. Maravilhosa. Sempre. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, Tatá. Obrigada. Até a próxima. Beijo, obrigada. E antes de finalizar, queria agradecer aqui aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, o Ateliê Serenando, de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, de colar de âmbar e atendimento terapêutico, a Instinto Fotografia e Filme, de ensaios e eventos, a Good Acessórios, que vende colares mordedores, Nino e Bela, de moda infantil, Helena Coloma, que é maquiadora e também dá curso de automaquiagem, Teta Healing, se você não sabe o que é, tem um episódio inteirinho explicando sobre esse tipo de terapia, com a Raquel Ribeiro e Eliel Paiva. Eles também fazem atendimentos presenciais e online, então nessa época da pandemia também estão atendendo. A Muriqui, moda infantil, e a Nelly, de depilação, sobrancelha e massagem. Quero agradecer aqui a todos os parceiros que acreditam comigo nesse podcast.
A você, mais uma vez, por estar aqui ouvindo. Obrigada por ter continuado aqui nesse episódio até o fim, ter ouvido bastante coisa aqui e aprendido comigo um pouco mais sobre esse assunto. A gente se vê, então, semana que vem, toda quarta-feira, com um episódio novo, um assunto diferente aqui pra você. Obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.